E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o quarto capítulo, o quarto episódio de Kieta Hatsukoi. Então se você também tá gostando muito desse dorama e tá acompanhando os vídeos, deixa o seu like porque ajuda bastante o canal. Já se inscreve aí, ativa as notificações para não perder nenhum recap, nenhuma análise de episódio aqui no canal. E vai comentando aí embaixo o que você for achando dos meus comentários, o que você concorda, o que você discorda, o que você só quiser falar por aí, vai comentando ao longo do vídeo. Pode comentar à vontade. E hoje a gente finalmente fala sobre esse episódio que começa a dar andamento para as coisas tentarem ou não se ajeitar. E a gente vai ver que o Aida-kan, ele é um anjinho no final das contas. Primeiro lembrem que no último capítulo, graças ao Aida, o Aoki ele foi lá e resolveu todo o mal entendido com o Ida, porque o Aida descobriu e tudo mais, ele acabou contando, eles resolveram tudo. E agora a gente começa o episódio com a Aoki contando pra Hashimoto o que aconteceu e como eles estão lidando com aquilo ali, e como parece que os sentimentos dele foram, tipo, desperdiçados, assim, jogados ao vento. Então eles estão lidando de forma diferente, né? O Aida acha bobo ele se preocupar com aquilo, esse tipo de coisa acontece, o Aoki fica fingindo que, não, melhor assim mesmo, melhor que a gente tenha se resolvido e tal, e o Ida também tenta naturalizar aquilo um pouco para que a relação deles não fique estranha, mas no final das contas o Aoki tá se sentindo muito mal por causa disso tudo, porque ele finalmente perdeu a chance de realmente se declarar pro Ida. Nessa confusão de conversa ainda ele acaba contando que na real ele gostava da Hashimoto, que se surpreende bastante, mas que ajuda ele a perceber como ele realmente gostava do Ida. Afinal de contas, os sentimentos dele pela Hashimoto sumiram a partir do momento em que ele percebeu como ele estava se sentindo em relação ao Ida. Então ele não pode deixar isso de lado dessa forma. Mas o Aoki continua se sentindo muito mal. A cena dele entrando no lixo, gente, é de morrer, é muito boa. Ele continua se sentindo muito mal por ter desperdiçado essa chance, por toda essa confusão, e ele sai dali dizendo que vai se esconder nas montanhas pra sempre. A Hashimoto sai correndo atrás dele super preocupada e acaba esbarrando no Aida-kan, que vai perguntar, né, pra ele, e aí, o que aconteceu? Ela, meu Deus, ele fugiu pras montanhas, o Aoki, a gente precisa ir lá ajudar ele, precisa encontrar ele. E o Aida meio despreocupado diz, é sobre o negócio do Ida? Mano, não tem que se preocupar com isso, isso é muito bobo. E aí a Hashimoto começa a conversar com ele sobre isso, e ele vai dizer, tipo, cara, era só ele contar a verdade, não é um grande problema. O que ela rebate dizendo de maneira super sábia e genial como a Hashimoto é, que nem sempre a verdade é o melhor caminho, ou nem sempre é tão fácil dizer a verdade. E não é todos os casos que a coisa funciona assim. Mas o Aida vai discordar, dizendo que, cara, isso aí é só desculpa pra quem tem medo de falar a verdade, se confessar e acabar se machucando. Isso aí é só medo dele. E nesse momento a Hashimoto vira no cão e dá um tapaço na cara do Aida, se arrebenta a cara dele e diz, olha Aida, nem todo mundo é tão forte como tu, nem todo mundo consegue falar a verdade abertamente assim, e eu costumava respeitar muito esse teu lado forte, mas agora eu te acho um babaca por isso. O lado despreocupado e seguro do Aida de lidar com as coisas, né, sempre de bom humor, era uma das coisas que fez a Hashimoto se apaixonar por ele. Só que aí nesse momento ele age como se todas as pessoas fossem sempre assim, sempre fortes, e como se fosse fácil, né, se abrir sempre. E a Hashimoto se sente da mesma forma que o Aoki em relação a Aida. Ela não consegue falar os sentimentos dela pro Aida abertamente, o que faz aquelas palavras do Aida atingirem diretamente ela também, que acaba ficando muito irritada. O Aida vai encontrar o Aoki no topo de um brinquedo no playground, né, enquanto todo mundo meio que cochicha, as crianças riem dele achando ele estranho lá em cima, mas era isso que ele quis dizer com se esconder nas montanhas. Essa cena é maravilhosa, né? E daí o Aida vai colocar em ação o grande detetive Aida, que é a coisa mais boba que ele faz durante toda a obra, assim, mas também é muito divertido, porque o Aida é um fofo. E ele vai dizer que depois do que aconteceu com a Hashimoto, que ele conta pra Aoki, ele percebeu uma coisa, que provavelmente a Hashimoto gosta do Aoki. Claro que o Aoki corta ele na hora, dizendo, cara, mais uma vez essa tua teoria, essas tuas deduções estão totalmente erradas, tem nada a ver com isso, e ele diz que já desencanou dessa história também, e logo a gente pula para um momento em que eles estão na sala de aula, o Aoki tá decidindo como lidar com os sentimentos dele, e que ele vai se afastar do Ida, e isso é a melhor forma
forma de deixar esses sentimentos pra lá até que eles passem. Só que não é tão fácil. Por exemplo, quando ele recebe uma nota muito boa na prova em que ele tinha ido muito mal e graças ao estudo com o Ida ele melhorou, ele comemora diretamente com o Ida, que fica contente ao ver ele feliz, empolgado com aquilo, que gera mais uma vez essa situação controversa pro Aoki, porque ele instintivamente comemora com o Ida, mas ele queria tentar se afastar. Então existe uma reorganização na classe onde todos mudam de lugar e o Aoki vai sentar longe do Ida e mais uma vez vizinho do Aida-kan, que vai perceber uma coisa. O Aida começa a perceber sobre como o Aoki parece observar o Ida nesse momento. O Aoki fica completamente deslumbrado, né? Fica perdido em pensamentos quando ele começa a olhar pro Ida. O Aoki percebe isso tanto na sala de aula quanto na educação física, mesmo que o Aoki desconverse. Finalmente o detetive Aida consegue observar algo direito. A dedução dele finalmente funciona e ele vai confirmar o que ele tá percebendo com a Hashimoto, né? Perguntando se ela deu um tapa nele porque ele falou aquelas coisas sobre o Aoki e o Aoki realmente gostava do Ida, e ela acaba confirmando aquilo e a reação dele é bastante natural, surpreso. Ele fala algumas coisas que parecem meio ofensivas no momento, mas não é como se fosse discriminatória ou como se ele estivesse xingando o rapaz pelos sentimentos, é porque ele realmente é pego de surpresa, assim, é super natural. Depois a gente vai ver o Aoki chamado na sala do professor, porque a nota dele no teste subiu muito, de tipo de 6 pontos para 92 de uma semana para outra, o que acaba deixando o professor surpreso. Parece até que o professor tá meio que acusando ele dele ter trapaceado, o que fica essa grande confusão, como se ele tivesse colado, e ele meio que fica dizendo que não, né, se sentindo injustiçado, e eles são interrompidos pelo Ida, que vai dizer que não, a nota do Aoki é justamente porque o Ida estudou com ele. O Ida foi lá entregar um relatório pro professor, acabou esbarrando nessa situação e podendo ajudar ela a ser resolvida, e ele entrega o relatório e os dois saem com o professor contente pelo Ida ter ajudado o Aoki e pedindo que o Ida continue ajudando ele a estudar, porque ele melhorou muito. Quando os dois saem da sala, o Ida comenta como parece que a confusão e os problemas perseguem o Aoki. Quando ele estragou o cenário da peça, quando ele acabou como Cinderela, como essas situações parecem perseguir ele o tempo inteiro, como, né, parece que é um grande desastre sempre perseguindo o Aoki. Agora essa confusão com a prova. Em meio a essa conversa, um momento o Ida só olha pro rosto do Aoki e solta um suspiro, o que deixa o Aoki assim transtornado, tipo, cara, não olha pra mim e solta um suspiro assim sem falar nada, isso me deixa muito nervoso. Mas a conversa entre eles acaba de maneira bastante formal, quando o Aoki agradece pela ajuda, por ele ter ajudado a se livrar do professor, né, ter ajudado a contar a verdade, e o Ida vai embora. Esse é o momento que o Aoki coloca com todas as certezas na cabeça dele de que ele vai desistir dos sentimentos, porque ele não acredita que possa realmente haver algo recíproco do Ida e que ele precisa lidar com isso de uma vez. Então, enquanto ele vai embora da escola, a gente vê o Ida durante o treino de voleibol e ele não consegue parar de pensar em situações que ele viveu com o Aoki e que fizeram ele ver que o Aoki era um cara incrível e muito legal. E os colegas dele do treino começam a perceber que ele anda muito distraído. Então a gente vê o Aoki indo embora e ele é interrompido pelo Aida. O Aida, detetive, apareceu de novo e tá dizendo que finalmente ele chegou a uma conclusão, que depois de conversar com a Hashimoto e observar as coisas, ele percebeu que o Aoki realmente gosta é do Ida. O Aoki leva um choque na hora, mas o Aida vai contar pra ele o que aconteceu, como foi a conversa com a Hashimoto, e a gente vê como o Aida-kun, ele tá realmente arrependido daquela situação toda. Durante a conversa com a Hashimoto, ele fala que ele tá se sentindo muito mal, porque depois que ele percebeu isso, ele também percebeu que ele disse coisas muito horríveis sobre e pro Aoki dessa situação toda, e ele tá se sentindo um péssimo amigo. Também pelo fato do Aoki não ter contado nada pra ele. Mas a Hashimoto vai esclarecer que provavelmente ele não contou porque o Aida é um amigo muito importante pra ele e nem sempre é fácil dizer a verdade pras pessoas de quem a gente gosta. Então o Aida vai falar pro Aoki quando os dois estão sozinhos, que ele se sente muito mal em relação a isso tudo, e o Aoki parece feliz com aquela situação, porque nunca viu o Aida tão arrependido, nunca viu o Aida daquele jeito, mas que tá feliz pela maneira como ele tá lidando com aquilo, porque qualquer outra pessoa ele acredita que poderia achar tudo muito
estranho. E o Aida diz, anjo como ele diz, cara, não importa de quem tu gosta, né? Tu gostando do Ida, tu gostando de outra pessoa, tu continua sendo tu mesmo, e isso que é importante. A própria Hashimoto se desculpou por dar um tapa no Aida depois de ver a reação dele, de perceber como ele é uma pessoa querida, que gosta muito do Aoki, e como ele é realmente um grande amigo. E o Aoki também se sente acolhido e feliz por ver como o amigo dele tá lidando com aquilo tudo. Ele ainda pensa, né, como ele tá feliz de que agora o Aida sabe disso tudo e de que essa é a reação dele, como ele tá feliz por ser amigo do Aida e desse amigo, né, do Aida ter essa reação tão natural em relação a isso tudo, como aquilo acaba sendo importante para ele poder lidar com toda essa situação. O Aida conta pra Aoki que depois disso tudo ele e a Hashimoto fizeram as pazes, e como a Hashimoto é uma garota legal, o elogio dele, bizarramente, que ele escolhe pra falar sobre a Hashimoto, é que ele fala que na hora que ela deu um tapa nele, parecia que tinha sido um gorila estapeando ela. A gente tem recursos visuais bem legais pra mostrar essa perspectiva do Aida, e tipo assim, o Aoki diz, mano, nunca fala isso pra ela, pelo amor de Deus. Mas como assim? Isso foi um elogio, como assim eu não posso falar pra ela? Cara, o Aida é uma viagem, assim, constantemente. Enquanto isso, o Ida, como é no treino distraído, os amigos percebem e perguntam o que aconteceu. Sem falar quem foi, ele conta que alguém se declarou e ele não tá sabendo lidar bem com aquela situação, e os amigos acham engraçado, afinal de contas ele sempre foi um cara meio ingênuo. Mas ele é interrompido pelo capitão do time, que vem de maneira super segura falar como se ele entendesse tudo de romance e que se o Ida precisasse de ajuda ele poderia contar com ele. O Ida fica ali pensativo e inseguro sobre isso tudo. Então, voltando pro Aida e pro Aoki, o Aida vai dizer que o Aoki deveria continuar tentando e ele não podia desistir. O Aoki tá bem determinado a desistir desses sentimentos, mas o Aida diz que não, que ele se sente bem arrependido e que ele vai ajudar o Aoki a lidar com isso, e que ele deveria sim confessar os sentimentos deles, porque o Ida é um cara muito sério e que com certeza ele iria pensar bem sobre isso, sabe? Tipo, ele não iria se sentir ofendido ou achar que era besteira o Aoki ter se apaixonado por ele durante esse meio tempo. Ele com certeza aceitaria aquilo, não necessariamente que daria certo, que eles viveriam um romance, mas o Ida nunca debocharia ou nunca acharia aquilo ali uma bobagem. Então essas palavras de incentivo do Aida, né, e mostrando pro Aoki como o Ida realmente é esse cara legal e que o Aoki merece essa nova oportunidade, uma nova determinação surge no Aoki e ele se sente realmente empolgado, determinado a mais uma vez tentar confessar os sentimentos dele. Então o Aida diz que tem a oportunidade perfeita, um acampamento que eles irão fazer com a escola nos próximos dias, será a oportunidade perfeita para toda a energia da natureza e dos deuses encherem ele de força para poder se declarar, e aquilo deixa o Aoki bem empolgado e determinado. A gente vê inclusive no final do episódio eles todos chegando ao acampamento e o Aoki todo determinado, recebendo todo aquele apoio do Aida-kun, e assim vai terminar o episódio. Se preparem porque a gente vai ter fortes emoções no próximo episódio, com o Aoki finalmente se declarando e aceitando os sentimentos dele em relação ao Ida, num ambiente completamente diferente, totalmente propício para eles lidarem com isso. É um episódio, é um momento maravilhoso, assim, vai ser muito legal de ver, eu tô muito empolgado e eu tô amando ver essa adaptação desse arco, deles tendo que lidar com isso, dessas novas aceitações do Aoki, o Aoki precisando encontrar novas determinações para poder lidar com esses sentimentos, se declarar pro Ida. Tá tudo muito lindo, tá? Eu tô amando cada vez mais a adaptação e espero que vocês também estejam gostando. Comenta bastante aí embaixo sobre o que você tá achando dos episódios, e se quiser falar sobre alguns dos meus comentários pra gente continuar discutindo, também deixa aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!